Olá, meu nome é Sani e eu estou aqui para contar um pouco mais sobre o bairro do Tinga. De uma pequena vila, quase uma cidade, o Tinga é hoje um dos bairros mais populosos de Caraguatatuba. Sua história se confunde com a do próprio município e está localizado entre os bairros Jardim Jaqueira, Gaivotas, Poiares e Indaiá. O nome Tinga vem da época em que os índios tamoios ainda dominavam toda a região litorânea e era inicialmente chamada de Utinga, ou seja, areia branca, comprovando a teoria dos mais antigos moradores, de que o mar já teria ocupado toda a área, sendo possível encontrar aos pés do morro conchas, estrelas do mar e outros elementos marinhos. A formação do bairro data de 1937, mas o bairro deu um salto após 1967, visto os benefícios conquistados no decorrer dos últimos anos. Os antigos moradores contam que no início do Tinga não era nada. Não havia luz elétrica nem água encanada, pavimentação, meio de transporte, muito menos assistência médica e educação. Mas com a chegada dos primeiros estabelecimentos comerciais, a situação foi mudando e hoje quem mora no Tinga tem orgulho de tê-lo escolhido para fixar residência e construir seu futuro. Você deve estar curioso para saber o que o Tinga tem, né? Bom, entre tantas coisas, listei apenas algumas para mostrar para vocês. Você sabia que a escola Dr. Eduardo Corrêa da Costa Júnior, que a partir de 2014 passou a atender alunos do ensino médio no modelo escola integral, foi a primeira escola do bairro e foi criada com o nome de Grupo Escolar do Par Complementar, mediante a doação do terreno para a construção da escola pelo Dr. Eduardo Corrêa da Costa Júnior, advogado e proprietário da Fazenda Poiares, por ocasião da catástrofe que atingiu Caraguatatuba. Outro feito do Dr. Carlos Eduardo Corrêa da Costa foi o cartódromo, conhecido como pista de kart do Tinga, com 928 metros de extensão por 7 metros de largura, numa área total de 60 mil metros quadrados. E a Feira do Rolo? Quem não ouviu falar? Hoje São Pedro não colaborou. Está chovendo, mas mesmo assim a feira está movimentada. Como vocês podem ver, é um shopping aberto. A Feira do Rolo em Caraguatatuba é uma boa pedida para quem gosta de bisbilhotar curiosidades, mas ler um pouco do tempo de uma maneira diferente, porque ela atrai tantas pessoas. A resposta é que além dos preços serem bastante acessíveis, as pessoas vêm garimpar raridades. A feira acontece todo domingo na rua Rio Grande do Norte, na entrada do Tinga. Como em todo lugar, aqui no Tinga também tem lenda. Os antigos dizem que a igrejinha é mal assombrada e para ajudar, hoje ela está em ruínas, como vocês podem ver. Enquanto eu tomo um copo de água com açúcar para me acalmar, vão ver os depoimentos de alguns moradores aqui do bairro. Boa tarde, nós estamos com a dona Geni Alves de Oliveira, moradora do bairro Tinga desde 1971. Há quanto tempo a senhora tem o restaurante, dona? Uns 9 anos. Agora, dona Geni, conta pra nós como era o bairro quando a senhora ainda era criança. O bairro era cheio de mato, né? A gente usava lamparina, fogão de lenha quando eu cheguei aqui. Isso aqui era o primeiro posto do bairro, foi aqui o posto médico. O primeiro colégio do bairro foi esse aqui em frente, né? E aqui é o Dr. Eduardo hoje, né? E aqui tinha os bailinhos lá no pé da serra que a gente ia, na idade de vocês. Nós ia lá na lanterninha, no bailinho, horário de voltar para casa 10 horas. O nosso ônibus mais tarde aqui do bairro era 10 horas. Ia pro centro, mas todo mundo tinha que estar no bairro 10 horas. Aí tinha também o Rio da Paca, a gente tomava banho, né? Hoje eu tirei areia lá, pescava, os peixes a gente se comia, porque era muito limpinho. A gente buscava lenha aqui no bairro do lado, que era o Gaivota, né? E eram poucas casas?
poucas casas, muito poucas casas. Parecia um sítio, né? Bem distante uns do outros. No bairro. De lá pra cá, a senhora acha que houve algum desenvolvimento no bairro? E se sim, qual foram as pessoas que contribuíram para que isso aconteceu? Cite algumas e o que elas fizeram. Bom, o bairro desenvolveu bem, né? Todo mundo cresceu, mudou, muitas casas, né? Sobradinhos, pontes que não tinha ponte, Comércio. né? Comércio, tudo, lojas, que hoje tem bastante lojas no bairro, né? E bastante gente contribuiu para o crescimento do bairro, porque muitas coisas tinham que ser feitas na mão, né? E os próprios moradores faziam, que nem a dona Mercedes, é uma moradora aqui do lado, a mãe do Govercinho Nicolau, o vereador. Ela contribuiu, o marido dela contribuiu, ele trabalhava na prefeitura, ele contribuiu muito. Meu pai, Vicente Alves de Oliveira, também contribuiu, porque já era pessoa de idade, né? Então, várias pessoas contribuíram. No começo teve alguma coisa com o vereador? Não, muito pouco apoio dos vereadores, muito pouco mesmo. Das mudanças que ocorreram, quais foram os benefícios para a comunidade? Foi o asfalto, né? Veio o asfalto, veio mais médico, mais postos, né? O comércio, o comércio está mais focalizado no bairro, você não tem muito para a cidade, né? Então o desenvolvimento ficou mais no bairro. Você tem uma economia, né? O pessoal usa bastante bicicleta, poucos de ônibus, só mais idosos mesmo usam de ônibus, né? Porque a distância do bairro ao centro é pequena. Então, está bem desenvolvido o bairro. E o ramo do comércio é bem variado, né? Bem variado o ramo do açougue, comércio. mercado. Tem açougue, mercado, farmácia, padarias, salão de cabeleireiro, né? Docerias, Tem 4 escolas hoje, né? tem. Eduardo, Bernardino e as escolas municipais. Escolas municipais. Tem algo mais que a senhora gostaria de contar sobre o bairro de Tinga? Que eu gostaria? De contar sobre o bairro de Tinga? Sei lá, que era muito bom. Antigamente era muito bom. Hoje desenvolveu, tá melhor pra época, né? Tá mais limpo o bairro, porque antes tinha bastante mato, tinha esse cobra aqui, tudo. Hoje não tem mais nada disso. Com esses problemas da criminalidade, a senhora acha que pode mais pra frente melhorar, assim? Eu acho que depende muito da educação. O bairro não é o problema da criminalidade no bairro. O bairro não muda. Quem tem de mudar é a população. Né? Quem tem de mudar é a população em si. Porque qualquer lugar onde você vai morar, vai ter tudo. Eu criei meu filho aqui. Hoje, acho que vocês conhecem, são 2 professoras, né? Tem um outro formado, nenhum virou. Então depende muito do tamanho da mãe e do pai. A escola e a mãe e o pai, que a mãe e o pai também têm de acompanhar o crescimento dos filhos, não é só largar na mão dos professores. Eu acho que mais vem do pai e da mãe. A gente tá em cima mesmo, porque o mundão tá aí, né? Aí caiu no mundo. Ok, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Bom dia. Nós estamos aqui com o senhor Agostinho Lobo de Oliveira, também conhecido como vereador Lobinho, e ele vai nos contar um pouco mais sobre o bairro do Tinga. Há quantos anos o senhor é morador do bairro Tinga? 45 anos. Você conhece a história do seu bairro? Muito, muito. Quais as pessoas que fizeram a diferença na história do seu bairro? Ainda vamos citar como pessoas que ajudavam, o Totó, a Dona Celeste, o Neco Butiá na ocasião era vereador, mas também ajudava muito o povo. E vamos acrescentar aqui também a Dona Neguinha, moradora muito antiga aqui do bairro, que ajudava muitas pessoas também. Era até parteira, ajudava, né? Por Pessoa quê? muito boa. Ela sempre estava auxiliando o povo, ajudando, orientando, então era uma pessoa que ajudava muito o povo aqui. Como o senhor avalia o desenvolvimento do seu bairro nos últimos anos? Muito, muito bom. Diria que o Tinga, como também a cidade, melhorou 100%, porque nós não tínhamos rede de esgoto, não tínhamos pavimentação, não tínhamos posto de saúde, não tínhamos uma escola de qualidade igual o CID, né? Que hoje é referência do bairro. Então, diria que o Tinga melhorou, diria até mais de 100%. O senhor acredita que melhorou ou piorou a vida dos moradores? Melhorou muito, muito. Muito obrigado pela sua entrevista. Vamos acrescentar que quando eu cheguei aqui no Tinga, o Tinga metade era mato, tá? Existia poucos moradores
O Gaivota também era mato, não tinha quase casa nenhuma. O Indaiá também era mato, então estava começando a se desenvolver. Então a gente conheceu o bairro do Tinga quando realmente estava começando a crescer. Tá? Hoje o comércio aqui no bairro oferece de tudo à população, tem mercado, tem loja, temos tudo. Então realmente melhorou, eu diria até que mais de 100%. Muito obrigada. Tem algo mais que a senhora gostaria de contar sobre o bairro do Tinga? Olha, o bairro do Tinga, por se tratar de um bairro, um dos maiores bairros de Caraguatatuba, a gente acaba sendo assim, focada talvez por uma maior parte de criminalidade. A gente acha, né, que seria, mas a gente vê que a criminalidade está em todo o país, em toda a cidade, em todos os bairros. Mas a gente escuta, o pessoal de lá do outro bairro é Pequeno-Tinga, porque não sei de onde é Pequeno-Tinga. Não é que se concentrou a criminalidade aqui. A gente vê por quê? Por ser um bairro grande. Então, se assim, São Paulo, por exemplo, é uma cidade grande, existe uma criminalidade maior do que uma cidadezinha vizinha que é pequenininha. Então, acho que é tudo proporcional. Então, a gente fica assim, mais contente, entre aspas, até gratificante pela nossa escola, que foi, né, o nosso bairro foi privilegiado, que veio o CID para cá, que é uma escola de tempo integral. Então a gente fica satisfeito porque a gente sabe que grande maioria das nossas crianças vão se ocupar durante um período maior do tempo, que é onde que essas crianças, o que acontece? Toda criança que fica evadida e fica sem fazer nada, ela tende a procurar alguma coisa desnecessária. Então a gente fica contente com a escola porque a criança fica o dia todo, enquanto ela deve estar na rua fazendo alguma coisa que não deve, ela está dentro da escola aprendendo muita coisa de boa. Então a gente fica contente com essa parte porque eu, como estou moradora aqui há muitos anos, já trabalhei como na vice-direção, tinha crianças nossas que a gente via, sabe, que era uma pena, mas que eles não tinham o que fazer em outro período. Então procuravam outros caminhos que não devia. Mas como sempre a gente fala, porque eu fico triste, por exemplo, quando eu falo bairro do Tinga, que matou um bairro, mas acontece o quê? Não é pessoa assim, tipo, não vai pegar na casa, ninguém chega aqui numa casa de família, chega lá e mata alguém. Então a gente sabe por que estão acontecendo essas violências no bairro. Quem são as pessoas que estão envolvidas nessas violências. Então, enquanto mais a gente tirar nossas crianças, o nosso adolescente da rua e estar dentro de uma escola, dentro de um projeto, a gente tende a ter uma diminuição da violência lá fora. Então, o que a gente fala pro pai? Às vezes tem gente que pergunta como que é o CID, vai ficar o dia inteiro estudando? Fala, mãe, se a senhora puder, a senhora coloca. A senhora coloca porque enquanto seu filho está estudando um período, está fazendo um tipo de um projeto no outro, praticamente chega em casa para tomar um banho e dormir. Então, o que acontece? Se a gente tivesse oportunidade de ter mais escola integral dentro do bairro, a gente acredita que a gente ocupava mais a mente e o tempo dessas crianças nossas, jovens e adultos. Ok, muito obrigada pela entrevista. A senhora Maria Rosemary de Macedo, mais conhecida como Rose, proprietária do supermercado Donato, e Jussara Alves dos Santos, que é gerente do supermercado Donato e também moradora do bairro. Vocês são moradoras do bairro? Olá, bom dia. Somos sim, moradoras Há muito tempo. Bom dia. 40 anos, 43 anos. Tá? Então, conta pra nós como era o bairro quando vocês ainda eram crianças. Então, quando meu pai mudou pra cá, eu tinha 4 anos de idade, só que quase não tinha casas, né? Estrada toda de terra, a Rio Santos não existia ainda, entendeu? E de lá pra cá foi acontecendo tudo, né? Tinha um posto de saúde só, que era o posto lá do lado do Doutor Eduardo, eu não sei qual é o nosso posto, esse aqui do Rio de Cima não existia. O colégio Doutor Eduardo só, né? Hoje nós temos 4 colégios no bairro, né? Entendeu? e agora eu parei. Rose, de lá pra cá, a senhora acha que houve algum desenvolvimento no bairro? Se sim, quais foram as pessoas que contribuíram para que isso acontecesse?
assim, como eu falei, quando eu era criança, né, era estrada de terra, não tinha um postinho de saúde, né, chamava de postinho pequeno, que era tinha o Dr. Eduardo só, que era um colégio que tinha metade do tamanho que tem hoje só, né, estrada toda de terra, não tinha invenção. Aí nós tivemos aqui o desenvolvimento da Sociedade Amigos de Bairro, a Sala Sabate, com a Ditinha, a Vânia Gorda, a Selena, né, o Tatão, Madalena fez seu trabalho, e Zildinha também, uma pessoa que contribuiu bastante, o Mix, né, entre outros nomes que a gente acaba não lembrando de todos, né. E muita coisa aconteceu e lógico, isso tudo é o relacionamento do bairro, as pessoas, as reivindicações que geram. Né? Hoje nós temos um bairro com 4 colégios, né? Temos um bairro com todo calçado, rede de esgoto, né? Uma rodovia saindo aqui atrás, quadra de esportes, entendeu? Então assim, desenvolveu infinitamente, mas aí num decorrer aí de 40 anos, né? A gente sempre quer mais, na verdade. Não tá o ideal, precisa de muita coisa, né? Mas teve sim. A cidade desenvolveu bastante. O bairro eu acho que desenvolveu bastante. Eu tenho uma pessoa que eu acho que participou muito também do desenvolvimento na época da Sabate. Eles trabalhavam muito com esporte, com festas, eles tinham um negócio bacana aí. Eu acho que a Vânia Gorda naquela época foi uma pessoa que ela fez bastante diferença pra gente. A Lucelena também é uma pessoa que fez muita diferença. O pai da Lucelena, o barbeiro, ele era do esporte naquela época, mas Originha, né? E a gente sempre fazia o quê? A gente tinha uma festinha pra participar de jogos, você entendeu? Então eu acho que ele foi fundamental pra campeonatos, que todo mundo gostava de participar. E hoje a gente tem ainda que é o time de Corinthians, né? Que tá aí. Corinthians e tem o Geração Independente, que foi até fundado na minha época, né? De futebol feminino. Nós tivemos um trabalho muito bacana, com o apoio da Sabate, ajudou muito, Nice Calçados, teve, várias empresas também que contribuíram com o desenvolvimento. 6 anos aí nós fizemos um trabalho bacana, ganhamos vários campeonatos, até a nível de Vale do Paraíba, entendeu? Tivemos um bom período aí entre as 4 melhores equipes do Vale, né? De futebol de salão feminino, e representando sempre a cidade nos regionais, sempre continua, né? O Marcelo continua o trabalho, eu parei, mas ele continua um trabalho bacana com o futebol feminino, entendeu? Isso tudo no bairro do Tinga, né? Pessoas do bairro. O Marcelo também é uma pessoa que participou da Sociedade Amigos de Bairro, também contribuiu muito socialmente para o desenvolvimento da comunidade. Das mudanças que ocorreram, quais foram os benefícios para a comunidade? Eu acho que o colégio, né, foi 4 colégios, eu acho que deu uma diferença muito grande pra gente aqui, né? Por causa dos pais, trabalho, porque antes era só um colégio só. Então eu acho que o problema agora mesmo, esse sítio, eu acho que melhorou bastante a situação do tempo, quando eu vi bacana. Crianças ficam, às vezes, eu pensar em 1h da tarde, não tem não, ali é o que? Um horário integral, então eu acho que funciona como creche e escola educativa, né? Então, eu vejo que todo o trabalho que você faz, né, político, cultural, automaticamente, diretamente, ele incide sobre o desenvolvimento da comunidade no todo, entendeu? Então, esse pessoal que esteve envolvido nesse desenvolvimento, trouxe a educação, melhor educação, mais escolas, mais saúde. Então, esse pessoal que esteve envolvido politicamente, na verdade, promoveu esse desenvolvimento do bairro, né? Porque através da organização de uma sociedade é que a gente consegue a melhoria do bairro, entendeu? Então, esse pessoal todo que a gente comentou, lógico que a gente esqueceu de alguns nomes, porque, né, sem relatório e tal, mas que trouxe esse desenvolvimento, sim. Há quanto tempo o supermercado Donato está presente na vida dos moradores? O supermercado Donato, na verdade, ele vem da Quitandinha do Tinga, que era do meu pai, foi onde tudo se iniciou. Quitandinha do Tinga, que é aqui do lado, né? Depois meu pai ali ficou, acho que quase 10 anos com essa empresa, né? Meu pai já estava doente e tal, e ele ia fechar, eu falei, não pai, eu continuo tocando.
Né? Então dessa quitandinha eu fui ver, quebra uma parede, desenvolve, investe aqui, investe ali, e nasceu o supermercado Donato. Mais de 25 anos, se contando com toda essa história. Aí foi quando eu batizei, quando eu fiz a loja maior, o meu pai faleceu, né? Bom dia, nós estamos com a senhora Vânia Maria Leite. Ela vai nos contar mais sobre o bairro do Tinga. O que a senhora pode nos contar sobre a história do seu bairro? Bom, o começo da história, eu moro aqui no bairro do Tinga há 30 anos. Eu fui presidente de amigos de bairro há atualmente 20 anos. E tudo que passaram para mim, que eu fui procurar o histórico das pessoas que moram aqui, que eram os mais antigos. Então, a gente tem um pouco da história do bairro. E tem muita coisa muito boa para dizer também, né? Porque nós tivemos coisas de amargura com a enchente que aconteceu, que a metade da população que mora no bairro do Tinga é da Fazenda dos Ingleses. Como ele era? Tinha muitas casas e muitos moradores? Na época da fazenda, eram poucas casas. O bairro não era tão grande assim. E quais as pessoas que fizeram a diferença na história do seu bairro? Olha, muitas pessoas, meu Deus. Por quê? Porque eles, automaticamente, eles levantaram o bairro, né? Porque eles vieram da Fazenda dos Ingleses, eles trouxeram muita coisa para cá, porque eles vieram viver para cá. Entendi. E como a senhora avalia o desenvolvimento do seu bairro nos últimos anos? Olha, a gente avalia o seguinte, porque a gente foi decadamente levantando a nossa história, a história do bairro, que veio até o trajeto da Sociedade Amigos de Bairro. Entendi. Você acredita que melhorou ou piorou a vida dos moradores? Olha, do ponto de vista, a gente melhorou. Melhorou? Um pouco. Algumas pessoas comentaram sobre um bloco carnavalesco antigo aqui do bairro, Tinga no Corpo de Samba do Pé. A senhora conheceu? Conheci. Fala um pouco para nós. O que a gente sabe é que era o mais antigo que teve no bairro, mas teve mais outras coisas. Teve no bairro que tinha a Tubarão e teve também um que a Sociedade Amigos de Bairro do Tinga fez, que agora eu não lembro o nome, porque a gente esqueceu, porque a gente foi tão neutralizado por isso, porque a gente dependia do dinheiro da prefeitura e o nosso bloco foi simplesmente eliminado. E é isso, gente. Muito obrigada. Bacana sobre o bairro, mas antes de encerrar não posso deixar de falar para vocês sobre a importância da instalação da minha escola querida, que se Centro Integrado de Desenvolvimento Educacional, que atende em período integral 400 alunos da comunidade. Desde 2013, mas principalmente porque é aqui que o futuro começa. Gente, eu tenho que ir porque eu já estou atrasada para minha aula. Tchau!